Boa tarde, senhores. Pontualmente, 14h20. Tá bom. Uma provocação, pontualmente, 14h20. Bem-vindos à casa, é um prazer recebê-los. Meu nome é Alexandre Bassoura, eu sou o típico novodecense, fazendo um trabalho aqui, mas morador, um cara que adotou a Americana de coração. Então é um prazer recebê-los. Marton, Deni, muito obrigado pelo convite de fazer parte desse grupo. Sterenberg, Yori, brigadíssimo por estarem aqui. Marton, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aos amigos que eu convidei para estar aqui, né? E os outros presentes também. Isso daqui faz parte de um programa que nós estamos montando. O Alexandre está ajudando a gente a pilotar. É um grupo que foi criado por empresários americanos para atrair o desenvolvimento da cidade, proporcionar para empresas e investimento para a cidade. Eu acho que esse trabalho é um trabalho meio de médio e longo prazo, não é curto prazo, nós estamos começando agora, tem muita coisa pela frente para fazer, mas o grupo que a gente formou são um grupo de empresários voluntários da Americana, todos eles, sexta-feira à tarde, deixam lá suas empresas, se reúnem com a gente, né? E a gente traçou umas metas aí do que a gente pretende fazer daqui para frente. Aí o Alexandre está apresentando a gente aqui hoje com essa palestra, né? Opa. A gente agradece os dois palestrantes, né? E eu acho que vocês ficam à vontade. Então, legal. Eu quero não perder essa chance de agradecer ao meu querido amigo, irmão, Gui Bamberg, por essa amizade com o Sterenberg desde sempre. Gui é que cuida dos nossos negócios em São Paulo, na capital. Muito obrigado, irmão. E Deni, brigadão, né? Por proporcionar essa corrente do bem, vai se formando outras correntes, né? Obrigadíssimo. Agora é com eles. Celso, Yori, manda abraço. Boa tarde. Eu confesso que eu estou impressionado. Que ambiente gostoso, viu? Muito bacana. Para mim foi uma surpresa, porque a gente fica... eu estou me sentindo totalmente cafona aqui, né? Porque se... vontade de... Tem uma bermuda aí, não? É isso aí, né? É isso aí. Esse ambiente inicia um processo assim de um bate-papo, que na verdade não é uma palestra. Gui, que é um amigo de 30 anos, quem me apresentou, sou casado há 28 e quem me apresentou o Gui foi minha esposa, que eu ainda era namorado. Então tem 30 anos, não adianta mentir, né? Só ir para a história que já mata. Então o Gui chegou lá no escritório uns 15 dias atrás. A gente é amigo de verdade. Amigo é aquele que passa assim 6 meses, 8 meses sem se ver, parece que se viu ontem, né? Então o Gui chegou para tomar um café, achava que era só para matar a saudade e ele chegou angustiado, viu, Ale? Americana precisa crescer, precisa investir, você tenha calma. Eu peguei meia metade de Rivotril, dei logo a ele, porque fiquei preocupado com a angústia que ele estava naquele momento. Você conhece Gui e sabe que quando ele tem algum obstáculo ou uma adversidade pela frente, ele assume com o coração, né? Fisicamente, né? Então até que ele hoje está com dor na coluna aí. Então, Igor me falava, olha, em que pese, a Americana é a 19ª IDH do Brasil e está crescendo, e renda per capita e 50% a mais nas duas últimas décadas, mas precisamos de fazer, que aquilo é muito potencial, muito maior. Então, com essa introdução, e aí eu falo em meu nome e de Ivanei, meu amigo, meu companheiro de luta, né, para dizer que nós estamos aqui para trocar figurinha, para bater um papo, porque quem faz a Americana são vocês, e a Americana está aí provando que é um sucesso, e é a partir dessas inquietações que nós estamos vendo aqui, que a gente entende porque a Americana é um destaque e vem realmente crescendo com um diferencial a nível nacional. Então, agradecer em meu nome, em nome de Ivanei, que isso aqui seja o início, tá certo, de uma nova célula, de se ampliar a amizade, porque essa corrente do bem, tá certo, ela precisa de realmente acontecer. Eu fui secretário de Estado em Pernambuco, eu tenho 56 anos, quando tinha 27 anos de idade, acabei tendo essa experiência, quando lá por volta de fevereiro de 1990, o governador eleito Joaquim Francisco liga no meu escritório, como eu não conhecia, não sou filiado a nenhum partido, não era na época,
depois fui filiado ao Democrata, porque o governador, na época, era democrata, adoro política, não sou filiado porque gosto mais de ser empresário, mas adoro política. Tive outros cargos políticos após essa experiência como secretário, e o governador ligou no meu escritório, como eu não conhecia, eu cheguei para a secretária e disse, o governador está na linha do telefone. Eu disse, isso é a lei, Gui, alguém brincando, eu estou aqui reunido. Não, é o governador. Aí eu atendi e disse, alô, aí do outro lado, isso aqui é o governador, posso dizer um palavrão? Pode? Vai, porra, fala quem é. Não, aqui é o governador que ele fala para ele, assim. Aqui é o governador, aí eu pedi desculpa, até hoje ele conta essa história, né, que eu mandei ele para aquele lugar, assim, achando que que era uma brincadeira. Então, naquele momento, o governador, marcamos uma reunião à noite, numa suíte de um hotel, que ele estava fazendo a transição, eu entrei empresário e saí secretário. Então, como 15 dias depois, assumi, era uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e como assumi, tá certo, um espaço, e a partir daí coincidiu com aquela inquietação de Gui, e eu comecei a falar com o Gui, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, disse, então a gente vai fazer um evento, e você vai contar exatamente esses cases, essas histórias que você, tá certo, lá em Pernambuco, conseguiu implantar, e com total modéstia à parte, foi muito bacana, uma experiência que até hoje, tá certo, é referência em Pernambuco, e é isso, tá certo, que eu imagino fazer aqui, contar case, contar minha história, é super simples, é super fácil. O maior curso de MBA em Business no mundo é Harvard, que tem 2.500 cases. Então, o case é isso aí, é a melhor maneira de você repassar efetivamente uma experiência. A teoria estão nos livros, são os cases que a gente, nesse momento, busca trazer, tá certo, para esse ambiente. E naquele momento, faltava 15 dias para iniciar o governo, e eu me lembro que os primeiros empresários que eu recebia na secretaria falavam de qual ambiente, né? Quando você vai chamar alguém para sua casa, você quer servir um cafezinho quente, quer ter um pãozinho, você tem que, ao abrir sua casa, preparar, tá certo, a sua casa primeiro para receber. Aqui não precisa, porque vocês já estão prontos, mas eu precisava lá. De maneira que a primeira atitude que eu tomei lá foi montar uma agência de desenvolvimento. A gente precisava de um ambiente apropriado para recepcionar o empresário. E os empresários, eu posso falar, porque sou empresário é um bicho besta, né? Se a gente der um pedaço de terra, ele já está satisfeito, ele já quer investir, né? Nós somos assim. A gente quer uma oportunidade para desenvolver. Então, imaginamos montar uma agência de desenvolvimento, aonde a gente iria buscar os melhores incentivos fiscais do Brasil. Os empresários, e depois fizemos uma pesquisa, o empresário não busca só incentivos fiscais, né? O empresário quer a melhor localização, em primeiro lugar, quer uma mão de obra qualificada, num segundo momento ele é um ambiente apropriado do ponto de vista do governo, e em quarto lugar que é o incentivo fiscal. O incentivo fiscal efetivamente é uma coisa importante, mas não é o que vai definir, até porque depois de 10, 15, 20 anos da finalização do incentivo, ele não muda aquela indústria, tá certo, daquele lugar. Então, mas é um ambiente importante. Então, para fazer uma coisa simbólica, nós buscamos quais eram os principais incentivos fiscais que tinha em todo o Brasil, colocamos os principais segmentos de desenvolvimento econômico do Estado dentro do Salão das Bandeiras, no Palácio do Governo, e durante 2 dias, com alguns consultores, nós construímos, junto com os empresários, o melhor incentivo fiscal do Brasil. Então, simbolicamente, você atraiu os empresários, que a partir dali ninguém podia dizer que aquele não eram os incentivos melhores que tinham no Brasil, porque foi construído junto com a área empresarial. Eu me lembro que muitos empresários, olha, eu gostaria de colocar a indústria aqui, mas tem a questão da logística. Se eu coloco mais próximo do meu destino final, eu tenho uma economia melhor. Nós fizemos um incentivo, parte do incentivo, que chamava frete zero. Frete zero, o empresário apresentava os custos, né, de combustível, os custos de pedágio, a cada trimestre a secretaria, e aquele custo era abatido no pagamento do ICMS. Que bacana, né? Então, o lance era, não vamos perder investimentos. Aí tinha uma brincadeira lá em Recife que dizia o seguinte, em determinado momento alguém ligou e atendeu, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, boa tarde, aí a pessoa disse, desculpa, eu liguei errado. Não, agora tem que investir. Então, não tinha possibilidade. Não tinha possibilidade de perder. Quer dizer, esse ambiente está certo, acolhedor, no sentido de estar pronto para aquele desafio customizado,
né, que o empresário estava colocando naquele momento, fez muito sucesso, de forma efetiva. Então, tinha uma agência de desenvolvimento que recepcionava, simbolicamente nós dávamos a cada empresário que chegava lá a chave do estado de Pernambuco, então ele saía com a chave, né, e a partir daí ele fazia a sua demanda, que poderia ser aquela demanda mais clássica ou uma demanda customizada, mas a gente ia lá para buscar aquele atendimento específico. Após esse momento, quem mais entende dos segmentos empresariais são os empresários. Então, quem menos entende do segmento de açúcar em Pernambuco, o governador. Segundo lugar, eu. Né? E da química, e do turismo. Então, era muito comum o empresário vir buscar a solução do governo, e nós criamos as câmaras setoriais. Criamos 60 câmaras setoriais, aonde todos os segmentos eram discutidos de forma conjunta, e isso nos remetia também à possibilidade de você errar menos. E do ponto de vista político, você tinha de novo a adesão de quem construiu conjuntamente aquela proposta. Eu me recordo que no turismo, um empresário chegava e disse, olha, eu acho que a gente deveria investir no segmento no país Argentina, e o outro na Espanha, e o outro na Europa. E a decisão, né, a tomada de decisão no sentido de onde iriam os investimentos ser canalizados por parte do governo ficava de forma difusa. A Câmara Setorial resolvia esse tipo de coisa. Né? Muitas vezes o empresário tinha um folder numa língua e fazia aquela opção, enfim, super rica essa experiência de você montar a iniciativa privada de forma organizada e de forma sistemática discutir com o governo, criou realmente um ambiente super rico e a possibilidade de errar menos, até porque os recursos são escassos. Na questão do turismo, eu me lembro que as duas alternativas finais foram cirúrgicas. Nós, na época, a Xuxa fazia muito sucesso na Argentina e nós criamos 250 voos charters e enchemos de argentinos o estado de Pernambuco. E a segunda alternativa, se eu fosse prefeito de alguma cidade, eu faria o maior centro de convenções do mundo. Nós ampliamos, segunda maior sala de convenções do Brasil, a primeira é a IMB, a segunda é lá em Recife, 2.200 pessoas, fora as salas menores, o segundo maior centro de convenções do Brasil. Então, muito bacana, o turismo empresarial, ele é sempre mais longo do que o turismo de lazer, ele gasta mais e nós então profissionalizamos, através do centro de convenções, a possibilidade de fazer essa atração do turismo, da certa de negócios, do turismo empresarial. E aí, eu brincava, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, o governador, de manhã, escolhia o hotel que ele queria tomar café e nós íamos juntos e lá ele chamava o dono e perguntava qual era a ocupação do hotel. Então era brincadeira que a gente fazia e era 95%, 98%, 100%, por conta que o poder de um centro de convenções de trazer grandes eventos, grandes congressos na área de saúde, congressos mundiais, né, com 5, 6 mil, tá certo, pessoas durante um prazo de uma semana é uma coisa muito forte, é uma coisa muito rica. Então, isso só foi possível se materializar a partir do momento que você tinha uma Câmara Setorial do trade turístico que legitimava para que dentro do governo ele pudesse fazer esse tipo de coisa. Imagina se você não tem isso. Que atitude lógica? Você vai fazer um centro de convenções se um quer que o investimento seja no Japão e o outro na Europa e assim sucessivamente. Então, essa unidade faz com que as coisas efetivamente aconteçam. Então, criamos um ambiente de agências de desenvolvimento, um ambiente de incentivos fiscais, um ambiente de câmaras setoriais, e muitos empresários, como eu falei inicialmente, não podem ver um galpão. Né? Nós industriais, não sei se tem, quem é industrial aqui? Um industrial, se der um pedaço de terra, der um galpão, né, para a gente se motiva, é tudo que a gente quer. Meio caminho resolvido, mas é a verdade. Então, criamos 4 distritos industriais, né, incluindo o Porto de Suape, como um distrito industrial que se precisava, para quem precisasse de navio, tá certo, para o seu negócio. E a partir daí, todo empresário que chegava, nós tínhamos uma solução, de fato, para o empresário, de terraplanagem, de eletrificação, né, de água e de construção do galpão. Então, o Play Center nós levamos para lá. E eu me lembro que a pavimentação do Play Center, nós que fizemos, a gente competia com o estado do Ceará e a gente ganhou porque nós fizemos a pavimentação. O empresário é isso. Né?
A China, 1 hectare de terra, tem agricultores aqui? Na China, em Taiwan, 1 hectare de terra custa $1 milhão. Eu não sei quanto custa 1 hectare aqui, aliás, lá é metro quadrado, porque lá tem 35 mil quilômetros quadrados, Pernambuco eu sei que tem 100 mil quilômetros quadrados, quer dizer, Taiwan é 35% de Pernambuco. Então, se a terra lá custa $1 milhão, você pode fazer o apelo de que, ao invés de ele estar comprando 2 hectares de terra lá e gastar $2 milhões, é melhor ele vir para Pernambuco, ou vir para a Americana, né, e pegar 2 milhões e comprar ou o seu animal, né, se for um agricultor, se for um pecuarista, se for um equipamento para a indústria, e assim sucessivamente. Então, essa lógica de você entender o que o empresário quer e que você fazer um ambiente empresarial acolhedor nesse sentido. Então, terraplanagem, me lembro a primeira vez que eu fui solicitar do secretário da Fazenda um trator para poder fazer a terraplanagem para que o empresário pudesse ir para lá. Não pode fazer isso, a imprensa vai bater porque o empresário está sendo ajudado pelo governo. E você quer que faça o quê? Você quer que não ajude? Então é para sair, governo não ajuda, quer dizer, a inversão dos valores nesse sentido. Então, levamos o trator e eu chamei, me lembro na ocasião, o Bandeirante, Rede Globo, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, né, para poder fazer a leitura política do que estava acontecendo. Então aí já neutralizou e já foi positivo. Quer dizer, enfrentar essa dificuldade que tem que o empresário está visando o lucro. Não, ele está visando o quê? Então, recentemente, não tão recentemente, há 6, 7 anos atrás, eu convivia com um prefeito aqui do interior, onde ele não tinha noção de como fazer esse dever de casa junto aos empresários, para não dizer, tá certo, que o empresário era mal visto, tá certo, no recebimento da prefeitura, porque a intenção dele era buscar o lucro naquela região. Então, esse tipo de coisa, que aqui a gente, claro, que percebe que não tem, né, esse ambiente de 30, 40 empresários, de deixar o seu negócio todas as sextas-feiras ou algumas sextas-feiras no mês, para poder estar discutindo. Essa inquietação é que faz com que essa corrente possa efetivamente acontecer. Então, acolher o empresário lá em Pernambuco deu muito sucesso nesse sentido. Nós criamos um projeto que era um empresário apadrinhava um outro empresário de fora do estado. Podia ser no Brasil ou um empresário da certo de fora. Aonde esse empresário ia no aeroporto buscar aquele investidor e aí acompanhava ele nos órgãos estaduais, porque ele se sentia acolhido e apoiado para que aquele empreendimento, aquela busca dele efetivamente acontecesse. Então, assim, eu queria dizer que criar esse ambiente junto ao governo, nós fizemos isso em Pernambuco e eu, assim, queria passar essa mensagem de que funciona, porque o empresário, ele, ao tentar escolher um ambiente, ele se sentindo acolhedor, ele a partir daí ele investe. E aí vários cases. A área internacional, quando o governador pela primeira vez conversou comigo, ele me perguntou se eu falava inglês. E eu respondi em inglês, yes. I lived 1 year in Israel, and there I forgot my English, and there I learned English. Quem fala inglês já sabe que meu inglês é nota 3, né? Pelo que eu falei aqui agora. Sendo que o governador falava menos do que eu. Aí ele disse, então você é fluente. Eu disse, claro. Né? Então você vai ser agora responsável pela área internacional. Eu só gosto, não tem problema. Então assumi a área internacional. A primeira viagem, claro que eu botei para Portugal, para poder não passar vexame. Na segunda não teve jeito, nós fomos da China. Então no avião, o governador disse, Celso, então como você fala inglês, você faz a introdução. O governador não fala inglês. Quem disse ao senhor que eu falava inglês? Eu disse, mas você não me respondeu em inglês? Não, eu respondi. Mas eu não me perguntei se é fluente, né, governador? E ele dizer não. Se eu dissesse não, a gente não estaria indo para a China agora, seria um outro secretário. Isso eu não acredito. Mas como não imaginava ser demitido a 10 mil metros de altura, realmente não aconteceu. Nós fomos lá, o consulado colocou um tradutor e assim a gente resolveu o assunto. Ele também comenta muito isso agora, porque eu brincando com ele depois, apesar dos meus 27 anos, eu dizia, governador, o meu pai disse para nunca dizer não às oportunidades. Isso não é toda hora que isso vale. E ele ficou com raiva de mim, né? Mas não, aconteceu. E por conta disso eu fiquei como responsável pela área internacional durante esses 4 anos e foi de uma valia pessoal, porque fiz muitas viagens oficiais, com
e acompanhando um governador, uma viagem de 10 dias vale por 60, né? Porque você é recebido de uma maneira especial e aí rende muito mais. Então fomos a primeira viagem, como eu falei, para Portugal, que nós fazíamos exportação de granito, e lá, em algum momento, fomos visitar uma recém-inaugurada fábrica da Donani. E aí perguntávamos ao dono, mas por que a decisão de Portugal? Ele disse que estava concorrendo em última instância com a Espanha e que decidiu por Portugal porque tinha dado uma área, tá certo, para ele. Eu olhei para o governador, governador, você está vendo como é um terreno, é assim que funciona. Então, essas experiências, tá certo, que o mundo todo busca. A segunda viagem fomos para a China. 1 hectare de terra em Taiwan custa $2 milhões e o governador, então, nas apresentações, falava que nós tínhamos um distrito industrial para fazer sessão gratuita para os empresários chineses que quisessem, assim, colocar os seus recursos no Brasil. E aí criamos as 3 primeiras joint ventures da China com o Brasil, estão lá, tá certo, em Pernambuco, por conta desse movimento e porque os empresários entenderam que assim poderiam fazer bons negócios. Então, o que é que leva o empresário que está na China a colocar uma fábrica lá no interior de Pernambuco, né? É muito curioso isso. E lá no município de Surubim estão lá as 3 fábricas, que são as 3 primeiras joint ventures com a China com o Brasil. Eu posso fazer uma brincadeira, porque eu sei que tem senhoras aqui no ambiente, mas como aconteceu e foi uma coisa pública, então eu posso falar. Aí o governador disse, Celso, vamos colocar o Peter Yu para poder no palanque falar sobre essa experiência desse. Mas é chinês, como é que vai falar em chinês? E não, a gente coloca um tradutor e vamos fazer, que eu acho que vai ser uma coisa charmosa. E aí o Peter Yu, a gente convidou ele para no palanque ele falar, tá certo? Naquela ocasião da primeira joint venture com a China, com o Brasil. E aí o chinês disse, que estava no município lá de Surubim, uma fábrica de motocicleta. E aí o chinês disse, me gostar muito de Joaquim, que é o governador, era Joaquim Francisco. Aí ele disse, me gostar muito secretário. Aí ele disse, me gostar muito do povo de Suruba, que era Surubim. E aí todo mundo riu, como aqui, evidentemente. E aí ele perguntou ao governador, mas por que estão rindo? O governador, o pessoal gostou. Então ele continuou fazendo o discurso dele. No dia seguinte, tinha uma charge no jornal, que era ele, o chinês, e várias moças bonitas, e ele não entendia, acho que até hoje ele não sabe o que foi que aconteceu, acho que ninguém nunca contou, como é que um chinês vai, né, traduzir essas coisas. Então, claro que é um folclore, mas foi verdadeiro, de maneira que o que é que leva, o que é que motiva alguém que está do outro lado do mundo, coloca uma unidade aqui, tá certo? Então, esse tipo de coisa que funciona. Coloquei um estagiário de jornalismo, que deve custar R$1.500, R$2.000, para ler todos os jornais, todas as revistas inerentes a negócios, e ele anotava todas as oportunidades que tinham, né, que estivesse acontecendo no Brasil, no mundo, de potenciais investimentos, e o governo se antecipava para poder fazer essa motivação e ele aí vir para Pernambuco. Isso funcionou muito, funcionou muito. Um dos investimentos foi na Ródia, o presidente era o Edson Musa, que depois agora acho que virou presidente e sócio da Caloi, e do outro Edson Musa foi convidado ao Estado, porque a gente tinha percebido na revista Exame que ele queria colocar uma indústria era um filme para fazer, um filme específico na área de saúde, para fazer chapas, e ele colocava que não, esse investimento não pode ser no Brasil, isso vai ser na França, isso vai ser em outro lugar, porque a gente não imagina aqui um ambiente que possa receber uma fábrica, e o governo se colocou para oferecer essa condição, e o Dr. Edson Musa colocou 40 itens que ele queria para que a gente pudesse trabalhar e que esse investimento pudesse vir para Pernambuco, de maneira que o último investimento, eu me lembro que era o subsídio de ácido acético, que o governo Collor teria que ampliar esse subsídio, que era uma coisa contrária ao governo que não queria mais dar subsídio. Nós conseguimos, né, esse feito, e lá foi colocado um investimento de $100 milhões da Ródia, então uma coisa tão simples, que foi um estagiário que ficava lá todo dia, pegando todos os insiders, as informações, para que a gente pudesse ir atrás, mas inúmeras fábricas, inúmeros
inúmeras oportunidades, Continental 2001, a Bosch, foram para Pernambuco por conta desse nível, tá certo, de cuidado primário, que é a informação antecipada, e isso funciona bastante. Então, tentar criar no governo essa possibilidade de ter essa informação funciona bem. E aí ontem, eu me lembro que hoje tem redes sociais com muito mais frequência do que tinha na época, estou falando de 30 anos atrás, e aí hoje ontem, o governo federal, o Bolsonaro anunciando que a Fiat e a Chrysler vai trazer investimento da ordem de 16 bilhões nos próximos 5 anos para o Brasil. Então imaginem a americana estruturada, né? E mandar agora uma mensagem, um e-mail, e pega seu avião, vai-se até o presidente da Fiat para poder dizer a americana existe e o que é que você precisa. Não, mas eu estava pensando que fosse em Goiás, mas tem bateria, mas tem pneu, mas tem. Então, isso efetivamente funciona. O McDonald's instalou lá a 100ª loja em Pernambuco e eu fui conversar com Peter Rodenbeck, que era o presidente do McDonald's no Brasil. E eu disse, Peter, você está colocando uma loja aqui e a caixinha vem da onde? E não sei, por que você quer saber? Eu quero saber se a gente pode produzir aqui. Construímos depois uma situação de benefícios, onde a produção de batata de todo o McDonald's do Nordeste era lá, tá certo, no município de Macapá. Então, são essas pequenas atenções que você acaba criando um clima, e no final ficou gostoso, né? Porque pegava esse ambiente que remeteu à possibilidade da gente realmente ter tido um desempenho super bacana. Eu acumulava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a presidência de Suape. E aí, primeira vez que fui fazer uma reunião em Suape, qualquer um diretor, qualquer um secretário ia dizer qual o faturamento, quantos navios por dia, por semana, por mês. Aí o ambiente ficou assim, calado e com alguns sorrindo. Eu disse, por quê? Cadê o movimento? Não, nunca parou um navio aqui. Então, mas como não parou? Não é um porto? É um porto, não, mas não pode. Mas não tem os arrecifes, Celso? Como é que vai entrar um navio se tem os arrecifes? Eu digo, realmente, mas não dizem que Suape é 16 metros de calado natural. Então, e como é que faz? Não pode, porque o navio quando vem, para no arrecife, não tem como. Então, por que não tira os arrecifes? Aí é a risadagem, depois eu conto a história. Não tem secretário de Meio Ambiente, não está aqui não, né? Me preocupei agora em cometer uma gafe. No final até conto uma história sobre... Não, né? No final eu conto a história de meio ambiente, porque para não errar aqui no protocolo. De habitação pode. Habitação pode. E aí, então, partimos, porque também, do ponto de vista da ecologia, já tinha se tentado tudo, e se precisava tirar 300 metros dos arrecifes para poder fazer com que o navio fizesse o curso e entrasse dentro do porto, pudesse estacionar ali no pier. E aí contratamos aqui em São Paulo um japonês, evidentemente sem o time ecológico ter o conhecimento prévio, porque senão ia ter dificuldades. E no dia de domingo, chama-se derrocagem, eu não sou engenheiro, não sei se tem algum engenheiro aqui, chama-se derrocagem, 300 metros de arrecifes foram retirados para poder o navio, tá certo, entrar. Então, essas tomadas de decisões hoje, Suape é uma realidade. Acho que se alguém entrar num avião e diz, olha, você vai descer num porto, não imagina que no Nordeste ou no Brasil tem um porto tão bem estruturado, tá certo? Não digo maior, porque o Porto de Santos é o maior do Brasil, mas do ponto de vista da modernidade, realmente, tá certo? Então, são essas atitudes que possibilitam realmente que uma região possa acontecer. Então, para dizer que a criação, né, desse ambiente, eu conversava com o Gui e dizia, Gui, será que existe uma agência de desenvolvimento ou alguém que faz esse trabalho americano? Gui disse, tem, mas pode ser melhorado. O Gui, em São Paulo tem uma agência de desenvolvimento, que é até o Nelson Antônio, que é presidente, um dos melhores executivos do Brasil, foi presidente da Caixa, e ele tem lá um programa. Todos os empresários de fora que querem investir em São Paulo vai procurar o presidente da agência, vai procurar o governador. Então, imagina a possibilidade de maneira sistemática, se ter um contato permanente com a Agência de Desenvolvimento de São Paulo, porque nesse momento, o Nelson Antônio está sentado numa cadeira, nesse momento, tenho certeza, com algum empresário querendo investir em São Paulo. Então, se fizer um processo, tá certo, de preparação para receber esses empresários,
e que de forma antecipada, prévia, se cria esse ambiente junto à Agência de Desenvolvimento lá com o Nelson Antônio em São Paulo, e que pudesse ter acesso àqueles empresários que estão buscando investimentos no Brasil, investimentos em São Paulo. Eu acho que teria aí uma possibilidade verdadeira de se identificar com um custo relativamente baixo, a oportunidade de se trazer, tá certo, empreendimentos para a Americana. E aí observe a mesma atuação junto ao governador Dória, que é um empresário inquieto, e a partir daí, permanentemente, ele tem viagens de negócio. Como deixar, conversarmos aqui sobre isso no lanche, como deixar de estar presente, a Americana está presente ali no avião, numa missão com 30, 40, 50 empresários, durante 10 dias, né, lá na China, com bilhões de investimentos, porque não falta dinheiro no mundo. Se dinheiro fosse coisa importante, não se ganhava em loteria esportiva, jogo de bicho, né? Dinheiro tem, o que se falta é essa inquietação de se buscar e de se estar perto, tá certo, das oportunidades. Então, dizer que essa inquietação que eu, Vanei, nós presenciamos aqui hoje é uma coisa que nos motiva, nos alegra. Nós somos empresários, mas é um misto. A gente brinca dizendo que nós somos tecnolíticos. Nós somos empresários, mas a gente gosta desse ambiente político também. Dentro dessas possibilidades verdadeiras, Vanei, que é um advogado e já esteve do outro lado do balcão porque ocupou cargos públicos e há 5, 6 anos tirou brilhantemente carteira de empresário e atua fortemente na área de infraestrutura, iniciou um processo de aprovação junto ao governo federal de uma legislação que hoje já está em vigor, tá certo? Que é a da monetização dos ativos, né? O maior patrimônio em termos de ativos no mundo é da área pública, são dos governos, né? Em segundo lugar da igreja e terceiro do McDonald's, é a maior imobiliária do mundo. E esses ativos, o que fazer com ele, né? Então o Vanei liderou esse processo a nível nacional, um esforço danado, a legislação hoje ela existe. Então, para trazer um case verdadeiro de que sair com ruptura dessa caixinha do dia a dia, do gabinete e buscar essas informações que estão acontecendo lá fora, efetivamente dão resultados. Então, eu queria agradecer e pedir ao nosso Vanei que pudesse trazer essa mensagem assim real de uma oportunidade estruturadora que hoje está no papel e que os 5.500 municípios do Brasil podem se valer dela, mas que bom seria se a Americana pudesse liderar esse processo. Muito obrigado. E agora, obrigado. Boa tarde, muito obrigado por estar com vocês, é um imenso prazer. Falar depois do Celso é bastante difícil, né? O Celso tem muita experiência e bastante capacidade de fala. Mas acho que um pouco do nosso objetivo, do meu objetivo de passar para vocês e de compartilhar com vocês algumas coisas que a gente vem pensando sobre, associando conceitos de inovação, pensar de forma diferente. Acho que a grande provocação aqui é pensar de forma diferente para agregar valor nessa cidade, agregar valor na sociedade, agregar valor no nosso país. E a gente vem debatendo algumas nuances um pouco mais técnicas. Acho que o meu discurso vai ser um pouquinho técnico em alguns momentos, mas é para mostrar uma iniciativa do que está acontecendo, o que está se debatendo em termos de inovação. Eu trouxe uma apresentação e a intenção é não ser muito chato, só médio chato, mas vamos lá. Acho que todo mundo concordou que era importante passar essa apresentação. O viés do desenvolvimento econômico, o viés do desenvolvimento das cadeias de valor em toda a sociedade, ela passa por se reinventar, por se repensar. Uma lógica de financiamento constante do Estado, desde que a gente conhece o conceito do Estado como realidade, como entidade, é de se financiar por meio de tributos. Esse é um grande debate, o mundo afora, tá ok? De que o Estado precisa pensar em novas fontes de financiamento. E o nosso ponto aqui específico são iniciativas que estão ocorrendo no país afora. O Celso muito bem lembrou de que o maior titular de terra, 50% da riqueza do mundo é terra, tá? E terra é responsável pela formação das grandes concentrações de riqueza. E essa terra está hoje na liderança, está com os governos. Os governos mundo afora têm mais de um PIB mundial em terras.
E essas terras, por vezes, estão colocadas e alocadas. Eu falo isso porque no Brasil eu vivenciei em algumas oportunidades. Por vezes, essas terras municipais estão alocadas a R$1. Não municipal, tá? Estadual também, a União também. A União tem mais de 7.500 imóveis que ela não sabe o preço. A gente tem um patrimônio enorme que a gente não sabe o preço. Um dos grandes movimentos que está acontecendo na contabilidade pública e que vai trazer impacto prático é a gente começar a pensar nos preços das coisas, tá ok? A gente precisa entender o valor, a gente precisa escriturar o valor. Essa é a lógica da monetização. A monetização de ativos, ela é a dinâmica, ela é o movimento de transformar um ativo real em liquidez, em dinheiro, tá? Queria só frisar que os orçamentos têm, em média, 90% de despesa obrigatória, despesas vinculadas, em média, 10% de despesas discricionárias. E essa tecnologia está aqui, um pouco de dados, mas eu acho que, mais do que falar de dados em específico, eu quero falar de conceitos. Olhar para o lado do ativo, olhar para o lado do seu balanço, do lado dormente do balanço municipal e tentar pensar como ele precisa rentabilizar. À medida em que você incrementar e que você conseguir tirar a riqueza adormecida do seu patrimônio, você consegue aumentar as suas dinâmicas de geração de valor e você abre espaços para investimento. Nesse sentido, a gente tem dito que, tive a liberdade de olhar o DRAA, que é um documento que mostra a situação atuarial de um município, e o RREO, que é um relatório resumido de execução orçamentária. E aí a gente consegue ter um dado muito legal. Eu gosto muito de entender a dinâmica de investimento municipal vis-à-vis a sua dinâmica de despesa com previdência, principalmente previdência de servidor. Esse é um grande problema dos nossos municípios, né? Dos nossos municípios, dos nossos estados, da União. O Brasil tem um PIB médio de 4,2 tris, e você vai ter uma dívida com um sistema de seguridade social que ultrapassa a casa dos 4,5 tri. Então, você tem mais dívida com previdência do que PIB. Isso é complexo. O que está acontecendo país afora? O dinheiro que nós tínhamos, daqueles 10% discricionário, que deveria fomentar o desenvolvimento, criar infraestrutura para poder atrair mais desenvolvimento econômico, para poder atrair o empresariado, acho que é fator crítico para qualquer cidade que quer atrair mais investimento. Eu represento um grupo de investimento. O fator crítico é a capacidade dela de ofertar serviço de água, esgoto, energia, rodagem, estar nesse ambiente. Cada vez mais a gente está sendo pressionado a não investir e a financiar despesas correntes, despesas que são atreladas a pessoal. Talvez o caminho para a gente quebrar essa lógica e voltar a ter espaço de financiamento seria a gente retirar uma parte de ativos dormentes, olhar para o lado de ativos dormentes, e aqui eu cito exemplos, terras, desde imóveis que se tem, créditos, fluxos futuros de recebíveis, dívidas ativas e dentre outros tantos ativos que se complementam aí, que estão no balanço sem gerar maiores utilizações. Esse é um pouquinho da inovação na forma de pensar o financiamento. Então, quando você olha para um sistema de previdência, um sistema previdenciário X, você financia ele a partir de uma dinâmica de um custeio do patrocinador, que a gente chama de alíquota patronal, e a gente depois financia isso à medida em que há necessidades. Não sei o quanto os senhores conhecem isso. Na cidade americana vocês têm um mecanismo de plano de amortização, vocês têm pagamentos escalonados crescentes, ok? E aí você vai pagando o que falta de recursos entre a patronal, o que retira do servidor, para poder custear e manter em equilíbrio o regime financeiro. No exercício passado, isso foi da monta de 15 milhões de reais, como eu disse, ele é crescente, ele chega no meio do mandato que vem com uma ordem de 40 a 45 milhões de reais.
Não sei o quanto os senhores também têm esse domínio, mas foi um fato legal, assim, me pôs uma luz amarela na cabeça. O município, no exercício de 2018, no RRO, que eu acessei no Siconf, informou que teve de gasto, de despesa de capital na rubrica investimentos, 45 milhões de reais. Observe que em 3 ou 4 anos a capacidade de investimento do município tende a ser bastante minimizada, dado que ele tem uma despesa galopante. É óbvio que você tem que considerar nisso N coisas, medidas que estão sendo tomadas, você tem uma reforma da Previdência que vai surtir algum efeito, e você tem também todo o potencial de crescimento de PIB que melhora a arrecadação e com isso aumenta o nosso fator de financiabilidade, de conseguir ter espaços. Mas esse é um alerta que é importante, na minha visão, para atrair empreendimentos. Você fazer investimentos, você ter recursos para investir em infraestrutura e arrumar as condições básicas para que o empresariado se instale, para que os investidores venham, e vocês tendem a ter uma dificuldade de médio prazo em finanças públicas com essa capacidade de investir. Então, é muito importante pensar em questões estruturantes. É muito importante seguir com inovação também no cotidiano, no olhar para as suas finanças, no olhar para a forma como se financia o Estado. A União está fazendo esse trabalho, tá? A parte as questões partidárias. A União hoje tem um grupo de técnicos que está muito empenhado em construir alternativas de rentabilidade do capital público. Você teve um movimento na década de 90, capitaneado pelo FMI, você teve um movimento de criações de fundos soberanos. Principalmente os países emergentes, eles sofrem muito com ataques especulativos nas suas moedas. Então se pegou uma massa de dinheiro e criou-se fundos soberanos. No final da década de 90, começou, principalmente na Suécia e Áustria, a se olhar também para uma outra coisa, chamada fundo de riqueza estadual ou fundo de riqueza estatal. É o conjunto não só de dinheiro, ou não de dinheiro, mas de ativos que você tem no seu balanço, no seu patrimônio, não rentabilizando. Primeiro, você não escriturou ele. Segundo, você não sabe definitivamente catalogar o que você tem. Terceiro, você não mede a eficiência desse teu patrimônio. Você não emprega ele. Incrementos de 1%, se a taxa desse lado do ativo fosse de 1% ao ano, a gente resolveria em 5 anos o nosso problema de previdência. Se a gente conseguisse dar rentabilidade para o ativo brasileiro inteiro, em 5 anos a gente cobriria o que a gente tem de déficit com previdência. Incrementos de rentabilidade, olhar sobre a perspectiva de portfólio. Exemplos típicos como Suécia e Áustria, de novo, que foram os 2 grandes líderes mundiais nesse movimento, demonstraram o que dificulta. Um lado dificulta porque esses ativos estão no seu balanço, no balanço municipal, eles estão difusos em vários lugares. Conseguir olhar para isso e centralizar isso numa única unidade, uma unidade orçamentária, talvez um fundo no molde da 4.320, você consegue enxergar esse patrimônio de forma destacada. O segundo grande desafio é conseguir introduzir metas de rentabilidade. Então, pensar isso sobre uma perspectiva de meta. O ativo é X e esse ativo tem que produzir riqueza, tem que ser dado a produzir riqueza. Trazendo um exemplo bastante lúcido, a gente tem debatido muito com um determinado governo do estado que ele tem a principal área para fazer um cluster de utilização imobiliária. Tem uma forma muito clássica do governo de lidar com o seu ativo estratégico. Ele vai lá, ele faz um leilão e vende o imóvel. Aí ele apura 5, 6, 7, 8% do valor do empreendimento. Uma outra forma talvez seja ele fazer uma participação, ele constituir uma joint venture com o setor privado. Dado a condição estratégica que ele tem, é óbvio que num mecanismo de
arranjos aí de licitações, você consegue maximizar o valor. Talvez ele vá para 15% ou 20% do valor do VGV, ele vai pegar em troca daquele ativo estratégico que ele tem. Acho que esse é o meu pedido ou a minha experiência de olhar também sobre essa perspectiva. Inovar em termos de seus ativos valem, seus ativos estão aí e precisam virar recursos para que você tenha folga na sua atividade de investimento, para que você consiga produzir externalidade positiva, isto é, você consiga investir criando condições para que outros venham investir junto com vocês. Então é isso, um pouquinho do que a gente tem assistido, participado e dedicado grande parte do meu tempo, particularmente, a despertar a atenção para isso, para os bens, créditos e direitos que todos têm e que não estão no foco, não estão no radar social. Por vezes a gente socialmente não faz o que nós estamos fazendo aqui hoje, sentar, debater. Por que não sentar e debater a performance que nós estamos tendo com a gestão dos nossos ativos municipais? No fim do dia são ativos coletivos, são ativos nossos, são ativos de todos, é da nossa conta, lembrando que é capaz de, com isso, liberar recursos para ser investido de forma mais objetiva e produzir resultados de forma mais objetiva na atração de riqueza para a cidade. Eu acho que eram algumas das ideias, das coisas que eu queria passar numa rápida síntese e ficar aberto para discutir, debater e falar um pouquinho do que os senhores quiserem. A dinâmica que a gente fez era exatamente fazer essa brilhante, assisti-los, essa brilhante apresentação, e aqui a gente abrir agora com um bate-papo. Obviamente que isso pode acontecer depois ali, né, reservadamente, mas abrir com um bate-papo para a gente tirar dúvidas. Acho que é riquíssimo, né, a forma de abordagem que vocês trouxeram. Agora a gente abre então as perguntas. A gente sabe que criar um ambiente para trazer empresa, né, interessante e tal. Primeiro, você acha, eu não sei se você falou e eu não percebi, mas assim, qual a importância se o governo olhou um pouco para a formação das pessoas, se as empresas procuram isso ou não, se a gente tem que olhar isso, eu tenho certeza que é importante. Agora, Sim. Quem faz as empresas são as pessoas. Sim. Né? E teve um pouco disso ali ou não? Muito. A multinacional. De que maneira? Né? Eu diria muito mais a procura do que do que a ação direta do governo. As multinacionais percebem a mão de obra brasileira, a mão de obra nordestina, como uma mão de obra produtiva. E o ambiente que ocupa essa lacuna são o ambiente das universidades. Então, eu percebia com muita clareza essa movimentação internacional por conta das boas universidades, da boa formação que tem nas universidades do Brasil como um todo. Então, eu diria que, do ponto de vista assim, de uma ação direta do governo, tinha pouca na formação, mas a gente se apoiava bastante na questão das universidades. Então, esse olhar, eu acho que tem que ser construído um apoiamento maior. Aí fizemos uma pesquisa porque tinha muito, politicamente falando, incentivo, é bom, é ruim, sai, não sai, e resolvemos fazer uma pesquisa, né? E o Ale aqui sabe a importância dessas coisas, às vezes se gasta muito pouco em pesquisa, se erra muito mais, e é muito melhor, e partimos para esse tipo de coisa. E me chamou a atenção, porque eu, para falar a verdade, do ponto de vista empresarial, eu imaginava que o incentivo era uma coisa que iria aparecer na primeira menção, na pesquisa, e foi a quarta, né? Eu me lembro que era a localização, a questão da mão de obra, em segundo lugar, e tinha uma terceira que era esse ambiente, e aí sim depois já que era o incentivo fiscal. Então, reforçando a tese de que a questão da mão de obra é fundamental. Agora, mais importante do que a mão de obra é a cultura de uma empresa, ou a cultura de uma gestão, tá certo, municipal ou estadual, ela é aquela história que você conta. E da maneira que você lida com ela, dando o exemplo da sua liderança. Não adianta apenas você verbalizar que você é aquilo se você efetivamente não praticar. Então, mão de obra e cultura
que é um ambiente assim, um pouco mais difuso, é fundamental que a gente possa passar essa mensagem. Eu tenho uma pergunta que é trazer um pouco do meu viés. Você imaginar que você foi por uma final, três estados, no seu caso. Né? O que determinava, naquele momento, a escolha de um em detrimento aos outros dois que, quando chegaram à final, o que é que mudava o jogo nessa hora? As relações? É tão engraçado, as relações. É muito engraçado. A Continental 2001, que tinha o presidente Sérgio Barcelos, ele queria colocar uma unidade de frios e colocou lá em Paulista. E eu conduzi a conversa tentando entender qual era o projeto de longo prazo da corporação e percebi que ele tinha muitos outros projetos. E a gente foi conversando e eu dizia que eu queria o maior empreendimento que ele tivesse, enfim. E no final ele decidiu e no discurso dele ele falou que a decisão não foi técnica, foi por conta do acolhimento, foi por conta da relação. E é muito incrível. Eu me lembro que na época ele era vice-presidente. E eu disse, olha, essa decisão foi tão certa que você agora é presidente. Então, é tão forte essa coisa do acolhimento, da relação, do olho no olho, de aqui você não está sozinho, funciona. Então, Sérgio Barcelos até um dia, quem sabe, ele podia estar aqui dando esse depoimento, porque isso é muito forte. Então, amanhã, assim como, que você tem o exemplo, que são exemplos assim emblemáticos que eu nunca esqueci, do Edson Vaz Musa, né, que nem pensava no Brasil, e aí você cria, você vai. Então, a Fiat vai trazer 19 bilhões de dólares de investimento em 5 anos para o Brasil, e aí ninguém fez nada. No Brasil, está todo mundo, vai para onde? Ninguém sabe. E aí, enfim, então, lógico, mas ninguém faz. E funciona. E aí depois que você começa, tá certo, esse dia a dia, aquela questão do empresário patrono, vocês que são inquietos, né? Então, olha, quem vai ficar responsável por esse empresário é o Ale. E o cara, e você, e o WhatsApp hoje que é mais fácil, quando é que você vem, quando é que você não vem. Então, é forte. A relação, mais do que 1% de incentivo fiscal para aqui e para lá. A colocação da China é muito importante, né? Serviço, né? O governo do Estado já tem um escritório lá na China há muitos anos. Recentemente fechou um termo de compromisso com a China, que inclui o sistema ferroviário, o metrô e outros segmentos, como também desassoreamento do Rio Pinheiros e Tietê. Nós sabemos que entre a China existe digamos, uma cidade na China, uma cidade brasileira, para a questão de amizade. O prefeito daqui iria para lá com um grupo de empresários e a Avenida China, um grupo de empresários, também prefeito da China, a qual a cidade se tornasse amiga, e vai vir empresários da China também. Então, realmente, a gente sente essa questão e sabemos que são bilhões de investimentos. Não tenha dúvida. Fizemos um acordo de cidades irmãs da cidade de Palmares com Sichuan, que são esses acordos de cidades irmãs, e trouxemos a tecnologia do bicho da seda para a cidade, e hoje está lá a cultura funcionando. E eu me lembro que nas formalidades, o que é que o Estado, uma cidade ia pedir, o que é que outra ia pedir, eles pediram, dentre outras coisas, um treinador de futebol, que tem essa cultura do Brasil, que joga bem, e nós recrutamos na Universidade Federal um rapaz que estava recém-formado e que foi para lá e acabou virando um jogador profissional na China. Então, sim, funciona. Esses são os instrumentos formais e aí os relacionamentos se seguem naturalmente para que se crie um ambiente e pode ter certeza, em seguida vocês vão ver alguns chineses chegando e se instalando e fazendo e um indica para o outro e assim funciona. Imaginar, e às vezes, isso vai dar onde? Né? Era muito, muito comum, porque a Câmara dos Vereadores convida o secretário, a Assembleia convoca o secretário. Aqui no caso, a Prefeitura, se algum vereador convoca, ele convoca um secretário para ir para a Câmara, você tem que ir, se não for, você tem que justificar, né? Um processo assim, jurídico com essas formalidades. E tinha muito embate.
certo? O que é que poderia ser feito, o que é que não, do ponto de vista político, para que esse ambiente pudesse ser efetivamente favorável. Então, todas as viagens eram acompanhadas por políticos, por empresários, e essa cultura acabou se disseminando de tal maneira, falando especificamente da China, os chineses, o apelo da terra por conta do custo era uma coisa muito forte, e eles faziam missões com ministros, presidente da OAB, empresários, iam para Recife, para Pernambuco, com tradutores e com a OAB acompanhando por conta da questão jurídica, tributária, para dar celeridade efetivamente. Porque o Porto de Suape, ele tem um retroporto muito grande, ele tem muita terra. Então você pegar um pedaço daquela oportunidade que terra para a ilha de Taiwan, né? A desproporcionalidade é muito grande, então identificar os apelos, né? E o mundo está buscando, a globalização está aí, o mundo está buscando essas oportunidades, fazer estudos, segmentar. Funciona? Funciona. Então, assim, esse ambiente empresarial aqui, que a gente percebe essa inquietação, essa motivação, né? Levar esse olhar para o governo, né? Identificar um ambiente no governo empresarial, que o secretário possa falar a mesma linguagem e que possa criar essas condições, é forte. É forte. Então, eu diria que tirar... os governos estão muito burocráticos, de casa para a secretaria, da secretaria para casa, né? De novo, é palavrão, eu já estou com vergonha de dizer outro palavrão, mas tinha um programa lá chamado TBC, que era Tira a Bunda da Cadeira, né? Então, claro que é uma brincadeira, mas era essa forma de buscar as oportunidades, não estão dentro do gabinete, estão fora dela. Então, dentro do gabinete, só custo, só problema, é lá fora que estão as oportunidades. Então, como sair, como ir buscar? Então, o governador também tinha muito disso. Se chegasse um empresário e um político ia aguardar um pouco, o empresário tinha prioridade. Claro, naquela fala, no sentido de passar a mensagem de que a produtividade vem primeiro, né? Tinha um programa que nós criamos no governo chamado Recupera Pernambuco. Era identificar as 100 fábricas que tinham sido fechadas nos últimos 5 anos e iria entender por quê. E aí, por ordem de grandeza, de faturamento, começamos a chamar os empresários. Vocês não acreditam. Fábrica Pafisa, de papel. Por que você fechou? Não, porque não tem aqui, o meio ambiente não autorizou. Então, você viabilizava aquilo, inaugurava em 15 dias, né? Então, tinha de algodão, que era a Labor Têxtil, única fábrica, única produção de algodão do Nordeste. Fechou por quê? Não, porque o grande comprador é a área pública e a licitação. Então, fizemos um acordo com os tribunais de contas e ela foi reaberta, lá em Timbaúba. É tão fácil, era tão fácil, que eu não sabia que era tão fácil. Então, criar esse olhar, né, de identificar essas brechas, que a coisa rola. Celso, primeiro, um prazer te ouvir. Né? Obrigado. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Eu queria que você contasse pra gente o backstage. Eu queria que você contasse assim, uma experiência que não deu certo, alguma decisão que você tomou que foi errada e que hoje você não tomaria de novo com toda a tua experiência. Custava ela ter mandado um e-mail antes, dizendo, eu vou perguntar isso. Custava, Ale? Por isso que trabalha aqui. Ale, ainda mais sua colega de alguma coisa... Entendi. Eu estou assim porque eu estou pensando, entendeu? Eu, sinceramente, não me ocorre. Assim, uma coisa assim muito forte. Talvez tenha deixado de fazer e não percebi. Realmente não me ocorre agora, mas até o final a gente talvez eu me recorde de alguma coisa. A atuação assim de buscar no interior, tá certo? As riquezas que tem no interior foi uma coisa que funcionou muito. Muita gente fala de interiorização do desenvolvimento e não sai dos gabinetes. A gente criava uma caravana com um ônibus que tinha 2, 3 pessoas de cada secretaria, nós íamos lá para fora. Uma experiência também fantástica, funcionou muito.
Então, assim, eu sinto dificuldade em identificar, tá certo, alguma coisa que deu errado, mas no momento que eu estava como secretário, aconteceu o impeachment do Collor, né, que era 90, 94. Então, em 92, quando eu tenho o impeachment, e Vanei da área do direito, você não vota o orçamento. Então, todos os estados passaram um ano sem receber nenhum recurso do governo federal. Essa foi uma dificuldade realmente real que nós tivemos durante um ano sem ter. O melhor dinheiro que existe é o dinheiro da contrapartida, né? Que você coloca 20%, 30% e recebe 70% do governo federal. Então, os governos, de uma maneira geral, passaram esses 12 meses, esse período, sem esse orçamento. Então, esse foi uma situação difícil, mas não foi uma situação que foi um fator incontrolável, não foi um fator controlável. Então, eu continuo lhe devendo até o final do papo aqui, se me ocorre alguma coisa. Celso, Percival, eu vou ajudar você a responder a pergunta. O seu perfil, que você mostrou a sua capacidade de desenvolvimento, por favor, capacidade de colocar, mostrar as suas qualidades, seu empenho. Por favor. E acho que por isso que você não teve coisa errada. Você talvez tenha que desviar por outro caminho, mas continuou com aquele sonho, aquele desejo de realizar isso intelectualmente. Ô, Percival, muito obrigado. Gentileza sua. E Gentileza. eu tem algumas coisas que você disse aí que, para resumir, que você disse e guardar como ensinamento. Foi o desejo, seu desenvolvimento, você estava no lugar certo, com a sua capacidade de desenvolver tudo isso e implantar tudo isso que você fez. Tenho certeza que você deixou muita semente. Então vamos lá, eu coloquei o desejo, o envolvimento, um projeto aberto, você não tinha nada preparado, só tinha um desejo de realizar esse desenvolvimento do Estado, a abertura que você teve, palavras importantes, acolhimento, acompanhamento, determinação. Por fim, você chegou à distribuição da riqueza para todo o povo pernambucano e hoje está distribuindo para todos nós aqui também, no estado de São Paulo e no enfim, porque está uma frase, devemos nos unir e envolvermos na criação da riqueza difusa, ou seja, não a riqueza para nós, aquele que nós temos, que nós vamos colocar no nosso patrimônio, mas aquilo que nós vamos distribuir, dar para as outras pessoas que não têm a oportunidade, talvez, de ter esse ensinamento, ter onde se agarrar para chegar a essa realização, esse bem-estar. Muito obrigado. Ah, lindo. Obrigado. Obrigado, gentileza. Teve uma fase muito bacana que foi a questão da cólera. Nós tínhamos assim, investido bastante na questão do turismo e vivenciamos a questão da cólera, né? E a cólera, o ministro era Adib Jatene, e o ministro Adib Jatene, eu dei a ideia para o governador dele simbolicamente, porque a cólera, só se você absorver durante 1 hora, não sei se tem algum médico aqui, 2, 3, 4 litros de água, enfim, a cólera não vem a partir do banho do mar, né? Então quem procurava o trópico no mundo não ia para Recife porque estava com medo da cólera. Então eu tinha sugerido ao governador para entrar no mar com as filhas e a esposa para poder provar para o mundo que não era possível isso. Aí o governador disse que eu gosto da ideia, mas com Silvia não. Silvia era a esposa dele. Aí ligou para o doutor Adib Jatene, que veio para Recife e entrou no mar de calção, tá certo? Os dois, e simbolicamente foi uma mensagem realmente muito barata e que resolveu, assim, pelo menos parcialmente, aquela mensagem de que poderia se tomar banho no mar. Então, desde isso assim para colocar a dificuldade com a imprensa, que ao invés de ter colocado isso, colocou um cavalo com um policial que estava justamente monitorando a praia para não deixar ninguém tomar banho. Então, essa coisa de lidar com a imprensa, assim, foi difícil, né? Foi difícil. O investimento do Edson Musa, que foi de 100 milhões de dólares, que eu liguei para o governador, amanhã nós somos primeira página do jornal. Amanhã seguramente Rod investe 100 milhões. Deixa aqui, vocês conhecem o peixe-boi? Peixe-boi, um animal? Peixe-boi é um bicho feio, né? E aí, era desenvolvimento econômico, Impetur, que era do turismo, e tinha em Itamaracá um ambiente que tinha 1 ou 2 únicos peixe-boi no Nordeste, enfim. E o danado do peixe-boi inventa de adoecer.
Aí trouxemos um veterinário de São Paulo, porque um especializado para cuidar do peixe-boi. Resumindo, no outro dia, ao invés de sair a roda com 100 milhões de dólares de investimento na primeira página, era uma foto do peixe-boi tomando remédio assim, tá certo? Um enorme, uma frustração, quer dizer, é melhor colocar o peixe-boi doente do que 100 milhões de dólares. Então, a imprensa, assim, era uma dificuldade de se enquadrar nessa motivação. Aí eu vim a São Paulo, fiz 5, 6 reuniões, aí voltei. Cheguei lá, tinha um jornalista no aeroporto, Rossini. Aí eu achava que ele estava esperando alguém. Secretário, tudo bom? Fez boa viagem? Só tem 2 tipos, aqui chega e aqui não chega, né? Já era 11h30 da noite. E aí, ele disse, como foi a viagem? Eu digo, amanhã eu conto, 11h30, amanhã eu conto. Não, eu vim só por isso. Só por quê? Não, para saber qual foi, porque amanhã eu já coloco. Mentira, que já estava fechado o jornal, né? Não tinha. Aí eu digo, olha, eu fiz 5 reuniões. Fiz isso. Essa quinta, porque isso é automático, né? Você faz muitas reuniões. A quinta, eu não me lembro. Aí peguei minha agenda. Aí disse, eu fui aqui, fui visitar fulano. Aí no outro dia a manchete era amnésia. O secretário foi para São Paulo e esqueceu o que fez. Então, só para dizer assim, a imprensa tem esse lado assim, porque tudo tem limite. Aí quer dizer, aí o Rossini, era melhor você ter informado, que teve isso, teve aquilo. Não, você não gostou? Não gostei não, eu achei ruim. Passei uma semana, avó, tia, amigo, todo mundo ligando, você está doente, está doente. Então, sim, tem esse lado do folclore, mas a imprensa é SUAP. Aí, depois que abriu, chegou o primeiro navio. Aí, navio na primeira página do jornal. No outro dia, o jornalista coloca, Recife é o primeiro lugar do mundo que chega um navio no porto e aparece na primeira página. Entendeu? Então, assim, eu nunca me acostumei muito com esse jeito da imprensa lidar com as situações. Então, não é exatamente uma coisa te respondendo 100%, mas dizer que a imprensa nunca me acostumei. Né? Eu tenho esse lado um pouco mais buscando o positivo e a imprensa buscando o negativo. Esse é um ambiente que me incomodou um pouco. Eu gostaria que, pela sua experiência, prática presença, digamos, norte e nordeste, a questão da seca e tal, né? E o governo de Israel forneceu aquele sistema de irrigação, que lá em Israel, lá nos kibbutz se usa muito, né? Onde Israel não tem a terra como no Brasil, então tem uma plantação fantástica para essa irrigação, inclusive aquela que você tira a água do mar, desalsalina ela, a água do mar e volta a ser a água do mal, né? E parece que já no atual governo já existe algum plano nesse sentido. Eu gostaria de ouvir essa questão, principalmente que aqui no norte e nordeste do modelo. Existe uma empresa uma das mais valiosas de Israel, chamada Netafim, que criou o sistema de gotejamento. Né? Então, nada mais simples do que isso, do que você calibrar, né? Equilibrar a liberação de volumes hídricos a partir da necessidade daquela colheita e do tempo, etc, etc. Então, aí se você tem um deserto em Israel, e eu tive a oportunidade de morar 1 ano em Israel, e você tem uma plantação, né, uma condição de irrigação plena, não sei o quê. Então, no Nordeste ficou muito essa coisa do pivô. O pivô foi bom um dia, porque tem um nível de desperdício muito grande. Então, eu não sei se, por conta do investimento cíclico, nós temos um investimento enorme em vários tipos de pivôs durante 20 anos, até que você tenha um envelhecimento daquela técnica para que se inicie. Eu acho que chegou esse momento, né, com essa globalização, e até aí a coincidência nesse momento das irmandades dos governos. Eu acho que essa questão da seca do Nordeste, ela tende, a partir de agora, de sofrer um ataque positivo, tá certo? Significativo. Tem os exemplos mundiais, não tem porquê não tem. Você tem Petrolina, o mundo todo, a questão da cultura da uva é 2 safras ano. Em Petrolina, é o único lugar do mundo, 3. Errei. 3, já vi que ele é agricultor de uva. Digo, agricultor, 3? Então me corrija, então é 3 mundial. E então pronto. Então no caso é Petrolina. No caso Petrolina. Então mundialmente é 2,5, Petrolina deve ser 3. É uma conta assim, mas Petrolina e lá tem a irrigação lá. Tem alguns israelenses inclusive lá. Então assim, só para dizer que é possível.
Se Petrolina está lá, um dos maiores exportadores de fruta, manga e etc., por que não expandir, tá certo, para o restante do mundo? Então é possível. Tem esses exemplos mundiais, né? Exemplo de Israel, que é do tamanho de Sergipe, com 70% do território irrigado, por que não fazer a mesma coisa no Nordeste? É possível. Celso e olha, vocês são tão incríveis. Pelo amor de Deus. Esse foi só o primeiro encontro, tá bom? Porque eu não tenho dúvida que passaríamos a tarde toda aqui, batendo papo com vocês. Foi uma honra, um prazer enorme conhecê-los pessoalmente. Mais uma vez, Gui, cadê Gui? Gui escondido. Cadê Gui? Aqui Gui já ouviu tanta gente falar que ele foi atender o telefone. Foi produzir. Essa história do peixe boi. E ele no carro, ele viu, não esqueça a história do peixe boi. Muito obrigado, é uma honra, foi uma honra para a gente, como muito bem disse. Percival, nosso amigo, vocês terem compartilhado o conhecimento com vocês, eu não tenho dúvida que traz um impulsionamento de entusiasmo para o que a gente só está começando a fazer, e a gente tem aí um trabalhão pela frente. E aí a gente vai marcar outros encontros, tá bom? Vamos abusar. Opa, não, prazer é nosso. A gente tem essa motivação permanente, não, vamos. Aí, quando eu tinha pouca idade, 27, 28, 29, fui dar uma aula na faculdade, e aí eu fiquei preocupado, será que as pessoas vão fazer pergunta, né? Eu queria saber se ia ter alguém e se iam fazer pergunta. Aí chega lá, tinham 2 pessoas, né? Aí eu digo, a primeira já está ruim, né? Mas eu digo, eu vou dar palestra igual dei em qualquer lugar, né? Aí depois ia ter, aí quando acabou, aí tinham 2 pessoas e eu firme, falei meia hora, aí no final eu disse pronto, então alguma pergunta? Aí o cara levantou assim a mão e disse, não, o próximo palestrante sou eu. Ou seja, só tinha uma pessoa e ninguém fez pergunta. Então, eu adorei, porque aqui tem muita gente e muita pergunta, né? Então dizer que é um prazer e quantas vezes para a gente estar junto, interagindo. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Obrigado.